anotado para a memória dela. Então, um dos 12, logo, ato contínuo, o cara ouve aquilo, já tinha uma coisa estranha nele. O próprio fato dele ter interrompido a ação de Maria, de ter sido o porta-voz da recriminação, que foi Judas que o fez, já denotava que tinha uma coisa ruim no coração dele. Como João diz no capítulo 12 do Evangelho. Ele só falou isso porque ele era ladrão. João diz. A gente até vê isso e acha um julgamento muito forte, muito rápido, precipitado, porque Jesus mesmo nunca chamou Judas de ladrão. Disse, ai dele, era melhor não ter nascido do que nascer para viver isso, para entrar para a história das histórias desse modo, virar um personagem dessa catástrofe. Pobre homem. Mas João diz, ele já tinha isso dentro dele. De algum modo, ou por percepção, por revelação, por alguma perspectiva, João tinha essa fortíssima impressão, a ponto de escrever isso no texto a ele atribuído. Ele só falou isso porque era ladrão, não porque se preocupasse com os pobres, mas sim porque metia a mão. Ele mesmo metia a mão na bolsa, tirava para ele o que ele queria, deixava lá só um bocado para servir aos pobres, mas ele estava já há algum tempo agindo de maneira completamente pecaminosa e pervertida e diabólica. Aí, verso 14 diz, então, esse então é ato contínuo. Jesus diz isso e parece que o coração de Judas se fecha de vez. Quando Jesus disse, olha, as boas ações é que serão lembradas, e as boas ações dessa mulher, com essa atitude, vai fazer parte da narrativa do Evangelho, para a memória dela. Onde vocês forem pregar o Evangelho, lembrem-se de contar a história desse amor, dessa entrega, dessa paixão, dessa generosidade, dessa desqualificação das quantidades e da requalificação das qualidades. É isso que vocês vão fazer. Vão glorificar exemplos, não falastrices. Vão aplaudir fatos, não ficções e fakes. Vocês estão aqui para constatar e impulsionar realizações e obras, e não conversações do masturbatório improdutivo, da teologia inconsequente, dos bastidores, aonde tudo que é gerado é nada. Ninguém nasce dali. É só um derrame de sêmen no masturbatório, mas ninguém fica grávido de Cristo Jesus em lugar nenhum. Mas o ato dela vai engravidar o coração de muita gente, a me amar com essa pureza livre e limpa. Então, Judas ouviu aquilo e o que faltava dentro dele se manifestou. É o que a gente lê aqui no Evangelho de Lucas, o mesmo texto, no capítulo 22, no verso 3, se diz que os principais sacerdotes estavam fazendo aquele plot para realizarem a morte e a execução de Jesus, esperando uma hora que não tivesse muito povo vendo, porque eles têm medo de povo, mas de olho aberto. E o texto de Judas 22, 3 diz, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. E aqui se diz, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei? É a pergunta que ele faz. Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata, uma grana, uma fortuna para a hora e para a época. E desse momento em diante, Judas buscava uma ocasião para entregar a Jesus, olhando gente em volta. Será que agora é uma boa hora? Deixou gente avisada. Dentre essas autoridades,
Olha, eu vou deixar um sinal, prestem atenção. Depois combinou uma senha. Quando chegar a hora eu venho avisar. E eu vou voltar. E para vocês o identificarem, eu vou dar uma senha. Porque diferentemente do que os crentes pensam, Jesus era uma pessoa comum. O crente pensa que Jesus era um Absalão, o mais alto de todos. O mais lindo, bonito, que passava assim. Todo mundo dizia, uau, que maravilha, olha que olhos. Um tal de Publio Lentulus, num texto apócrifo, que os crentes adoram, mas o texto é falso, é fake. Diz que os olhos de Jesus eram azuis, como os de sua mãe Maria, tudo mentira. O cabelo dele era cor de mel, o porte dele era encantador. Aí vão descrevendo aquele galã sedutor. Num texto atribuído a esse pobre Publio Lentulus. Eu li esse texto, eu tinha menos de um mês de convertido, olhei e saí rindo. Saí rindo porque, meu Deus, eu fui criado numa casa onde idiotice não tinha permissão. E a boa parte dos meus amigos foram hippies. Em relação a quem também idiotice era objeto de gargalhada. Quando eu li aquele textinho do Publio Lentulus e daquele Jesus gostoso, eu achei aquilo a maior idiotice apanacada que se podia ter produzido, mas crente adorava. Liam até do púlpito. Eu vi evangelistas lendo esse texto apócrifo e fake do Publio Lentulus, evangelizando as pessoas. Olha como ele era lindo, aí liam isso. Uma coisa patética. Pois bem, o diabo entra em Judas. Aí Judas combina isso com eles. Eles dizem, a gente sabe que você gosta de dinheiro. Porque, gente, olha só, o que é a religião? E é aqui que eu quero ficar pensando com você um pouco hoje. Nessa traição, ela nos leva a uma questão, a dinheiro. Ele pergunta, que me quereis dar para que eu o entregue a vocês? O que vocês têm? E eles sabiam o que religioso gosta, porque eles eram os líderes da maior religião, da única religião monoteísta até então do planeta, conhecida. E eles adoravam, era grana, era dinheiro. Era uma casa depois da outra, era terem seu palácio pessoal, como sacerdote tinha um palácio. Eu conheço. As estruturas deles estão lá até hoje, com toda a sua grandiosidade. Palácio, grana. Religião em si só tem isso a oferecer. Ela tem muito a pedir, tem muito a impor, tem muito a demandar, tem muito a reclamar, tem demais a exigir, a fazer pesar sobre os outros. Mas para dar, ela não dá nada de graça. Até aqui é uma troca. Que quereis me dar e eu o entregarei? É negócio. Olha só, eu posso pegá-lo, eu posso trazê-lo. Quanto vocês querem oferecer? Eu pego, eu trago, eu entrego. Para mim deu. Com esse cara, nós não vamos ter Messias nenhum, salvação nenhuma, libertação nenhuma dos romanos. Não vamos ter emancipação nacional, não vamos ter governo sionista, não vamos ter dominação, nem empoderamento militar nosso. Ele é contra a espada, ele diz que o reino dele não é desse mundo, ele manda perdoar, manda amar o inimigo, manda ser generoso, manda não julgar para que não sejamos julgados, manda andar 1 milha, 2 milhas, com aqueles que são os nossos adversários, diz que se nos ferirem uma face, a gente deve dar outra. Messias de quê esse cara? Eu cansei. Não sabe nem ficar rico, pega um dinheiro que é uma grana em nado puro e deixa jogarem nos pés dele. E ainda diz que o evangelho, que a mensagem que se tem que pregar sobre ele no mundo todo, tem que lembrar fatos dessa natureza patética como esse que eu acabei de ver essa mulher praticar.
Na hora que ele viu aquilo, e viu Jesus validando a mulher e dizendo: o que ela está fazendo é o que eu chamo de evangelho, é boas novas, mostrando que qualquer ser humano, sem templo, sem sacerdote, sem altar, sem gasofilácio, sem coisa alguma, sozinho, pode oferecer sua alma, derramar suas lágrimas, pode vir solto, livre, nu diante de Deus, porque são esses os que Deus procura para seus adoradores. É isso que ele propõe, essa é a filosofia dele. Então, para mim, deu. Chega. Eu não quero mais. Quanto é? Vocês estão dispostos? E eu entrego. Aí eles disseram: não vamos nem regatear com esse cara, vamos oferecer logo uma paulada em dinheiro. Que é para ele não voltar atrás. Aí isso era uma prata naquele tempo, tinha um valor que vocês não imaginam. Hoje é ouro, né? Mas naquele tempo, e até há 300 anos atrás na humanidade, a monetariedade que circulava para todo lado era prata. Tanto é que em espanhol até hoje, quando se fala em dinheiro, é la plata. É a plata mesmo. E o ouro passou a ganhar esse status quo de ser garantia de tudo depois de uns 300 anos para cá. Mas durante muito tempo era a prata. Era a moeda de negócios da terra inteira, no mundo inteiro era prata. 30 moedas de prata era uma grana. E aí eles disseram: para não ter discussão, 30 moedas de prata. Aí Judas disse: feito, fechado. Esperem que vai ser logo. Agora, por esses dias. E eu estava dizendo a vocês, o que a religião tem a oferecer? Ela não pode te oferecer dons de curar porque ela mesma não possui. Ela mesma não possui. As maiores autoridades religiosas, quanto mais o indivíduo sobe no ranking religioso, menos carisma existe sobre ele. O tempo do carisma, da graça, da unção, dos dons, em geral é quando o cara vem chegando, e em chegando se mantém puro e simples, capaz de pegar nardo puro e derramar aos pés dele, em adoração. Se esse for o espírito que se mantiver, a graça, a unção, o dom, as virtudes, o Espírito Santo, o poder de Deus, continua presente. Mas quando o cara vai subindo no ranqueamento, ele começa a olhar as patentes dele, as estrelas dele, os louvores que ele recebe, as moções, os títulos, as glorificações, os louvores. Aí começa a acreditar que realmente tem uma coisa muito fascinante sobre ele. E tem um borogodó nele que nem Deus existe. Quando esse dia chega e essa hora se interpõe na vida desse indivíduo, acabou tudo. Aí ele virou só um religioso. Ele virou pastor, ele virou padre, ele virou um freio, ele virou sacerdote de qualquer que seja a natureza, ele virou um cônego, virou um dom, virou um bispo, virou um arcebispo, virou um apóstolo, virou um papa. Isso acontece com médiuns. Médiuns que chegam purinhos, expressando pelo menos um dom paranormal, no mínimo, um dom paranormal. Mas depois de um tempo, quando começam a vir os ricos, os senadores, os políticos, deixando grana e tal, e as mulheres começam a ficar encantadas, o cara vai virando João de Deus. E não foi o único, e nem foi o primeiro. Foi um dentre muitos que o precederam e dentre muitos que existem concomitantemente à existência deles. Está cheio de gente assim, que são os meus amigos espíritas que me contam, pais de santo candomblecistas que me contam, dizem: Caio, a minha luta no candomblé é igual a sua luta, denunciando a falcatrua. Alguns pais de santo da Umbanda, que são meus amigos e conversam comigo e me assistem todo dia, estão me assistindo aqui agora, me dizem: essa é a minha luta, porque eu tento fazer as coisas limpas e dar ênfase ao cuidado aos pobres, dizendo que Deus quer mais do que tudo o nosso serviço aos pobres. E não está interessado na venda de mandingas
para um lado nem para outro, nem de quem quer que seja. E a gente cita você o tempo todo. Eu sei que eu venho sendo citado positivamente em centenas de centros espíritas, em terreiros de candomblé e de umbanda, por gente séria que está querendo coisa séria também nesses lugares. Tenha lá a crença, o conteúdo que tenha, mas pelo menos que tenha no meio de todos os conteúdos honestidade. Mesmo que haja ignorância, que haja sinceridade pelo menos. Mas não tem sinceridade, só tem grana para oferecer, para trocar. A promessa deles é dinheiro. E você vai virando o Judas da religião quando se encanta pelo dinheiro da religião. Como essa teologia da prosperidade é uma fábrica de Judas. Escute aqui, recorta aí para você, se você quiser um recorte do que eu estou dizendo. Essa teologia da prosperidade é uma fábrica de Judas. Porque os pastores e os líderes religiosos e padres, ou quaisquer outros grupos religiosos que lidam com essa volúpia do dinheiro, prometem que você terá dinheiro se fizer a barganha conforme a proposição, conforme a mecânica do negócio espiritual ensinado a você. Mas você tem que contribuir, tem que trazer a grana. Como foi aqui? Eles sabiam que quando um discípulo deserta do evangelho, quando ele deixa, quando ele apostata a fé, quando ele se torna um desertor de Cristo Jesus e do amor de Deus, não haverá nada que seja mais tentador, mais desejoso, mais provocativo, mais atraente, mais chamativo e de maior interesse para essa pessoa do que dinheiro. O diabo sabe disso. Satanás entrou em Judas. E aí eu vou dizer uma coisa aqui, dentro desse recorte que você deve ter para você, é que eu olho em volta e vejo Satanás entrando em milhões de Judas, líderes de igreja, de grupos religiosos. Satanás entrou neles. Isso é pior do que possessão demoníaca, porque o possesso ainda tem uma certa resistência ao espírito imundo e reage contra. Porque existe dentro dele uma vontade de reação, ele não quer se entregar. Agora, um cara que vira Judas, um apóstolo que vira Judas, um bispo que vira Judas, um pastor que vira Judas, um padre que vira Judas, um médium que vira Judas, um pai de santo que vira Judas, uma mãe de santo que vira Judas, e a maioria virou Judas, Satanás entrou neles. Eles não vão tremer, nem ter um tremelique, nem virar o olho, nem cair para lá ou para cá, não. Eles se amalgamaram. Eles se tornaram um com a entidade maligna. E o amor ao dinheiro é o centro do culto a Mamon, é o centro do culto a Satanás. Ao que haja de adversário da vida, adversário do amor, adversário da graça, adversário do pobre, adversário da sinceridade. Você entra com o dinheiro e as coisas mais bonitas começam a se tornar outras. Na mesma hora. Não passa muito tempo. Eu vi e conheci gente que chegou linda. 2, 3 anos depois bastou ir para a congregação errada. O cara já estava doidinho, maluco, correndo atrás da prosperidade de Judas. E eu queria ainda dentro desse recorte dizer a você essas campanhas da prosperidade que frequentemente levam o nome de jejum de José, sacrifício de Abraão, 300 de Gideão, o fogo de Elias. No entanto, eu digo a você, em nome de Jesus, todos eles são apenas gente fazendo a oferta de Judas aos malignos, aos demônios da religião, que faz a promessa da recompensa como dinheiro, prosperidade e muito poder de aquisição, de controle e de imposição da sua vontade, porque você tem e pode. Aí até o Filho de Deus fica na tua mão. Até o Filho de Deus é entregue de acordo com a tua vontade, o teu querer, o teu capricho, e a hora que você acha mais oportuno fazer isso, até Jesus entra no pacotão, no combo desse negócio. Deveriam, portanto, fazer
e chamar todas as campanhas da teologia da prosperidade de a campanha de Judas. A campanha das 30 moedas de prata. Porque é isso que eles são e é isso que eles fazem. Então um dos 12, chamado Judas, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa oportunidade, onde não tivesse gente olhando, para que ele pudesse entregar a Jesus a eles. Olha só, gente. Ora, Satanás entrou em Judas. Eu queria terminar hoje aqui dizendo isso. É absolutamente trágico, porém possível. Esse Judas aqui expulsou demônios, operou milagres, todos os apóstolos operaram, incluindo ele. Curou doentes, viu maravilhas indizíveis de Jesus, teve privilégios extraordinários, acerca dos quais Jesus disse: em verdade eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que você, Judas, está vendo e ouvindo e sabendo, e não tiveram a chance. Ele teve toda essa chance. Mas o coração amou mais ao poder deste mundo, às influências deste mundo, às famas deste mundo, aos tesouros deste mundo, às riquezas deste mundo, às ilimitações propostas por esse mundo, a falta de referência de caráter pessoal para si mesmo, conforme é proposto o tempo todo. Quem está nesse ranqueamento, que se supõe esteja num lugar acima dos outros humanos, são semelhantes a esses congressistas que querem votar uma PEC que os blinde, que os ponha acima de todo o bem e de todo o mal, que os isente de todas as falcatruas e que dê a eles um poder superior a todos os demais humanos cidadãos do planeta. É isso que a igreja acaba fazendo, ou que os líderes das igrejas acabam fazendo com aqueles que aceitam como Judas vendidos às proposições que eles fazem. Venha e eu lhe darei. Não é Satanás, agora são os líderes que dizem: eu te darei, eu sei, eu tenho o poder, eu tenho a cobertura, eu vou fazer isso por você. Ele não tem esse poder, nem essa cobertura, mas ele tem a força desse engano. E você tem a cobiça que já o dominou e que já fez de você alguém abertinho para essa invasão maligna de Satanás. Senhor Jesus, eu sei que é dura essa palavra. Tem muita gente que fica com coceira nos ouvidos, inquieta, porque são Judas. Porque estavam entre nós, estão entre nós, se dizem dos nossos, dizem dos teus, se dizem discípulos e não são. São os teus piores adversários, são os piores satanases, são os piores inimigos, são os falsos apóstolos, são esses pseudo-ministros de justiça que só praticam iniquidade, são esses anjos de luz que escondem a maldade satânica sob as suas intenções e os seus interesses e que enganam milhões de populações pela terra fora. No curso da história. E é Jesus quem é entregue para a cruz. Foi e continua sendo entregue. É o evangelho que continua a ser preterido, vendido, abandonado, esquecido, porque ele nos chama a termos memórias de coisas bonitas, simples e boas, que nós não queremos. A gente quer a memória dos Taj Mahal, não dos momentos de quebrantamento e derramamento de nardo puro aos pés de Jesus, na solitude dos nossos corações sinceros diante de Deus. Por favor, permite que em alguém e em alguns essa palavra tenha alcançado compreensão e a graça do entendimento. É o que eu te imploro, é o que eu te peço de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.